Quem sou eu, né, para estar julgando alguém ou condenando alguém, fazer um eu acuso, né? Quem sou eu? Né? Mas é complicado, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Então, né, tem algumas definições que são. Também eu vi essa definição, né? A questão do grego, né? De eu chamo, eu convoco, né? Que seria talvez a mais remota, não sei se estou certo, mais remota definição para a igreja, né? Uma convocação. Bom, pegando o termo aqui igreja, né? Uma das mais talvez raiz, né? Uma interpretação mais raiz, né? Do grego, eu chamo, eu convoco, né? Eu não quero justificar também o fato de estar desigrejado, longe de mim, qualquer tipo de tentativa de justificação de não estar na igreja, né? Acho que é um bom lugar, acho que se existe amor e tá ótimo, se existe amor realmente, um senso de amor e de um senso de amor e de compaixão inato, ok, né? Se eles exercem esse amor de uma forma compassiva, tá ótimo, né? Quem sou eu para dizer qualquer coisa em contrário? Suportar em amor é realmente algo digno de nota, né? Mas se a gente for por termo eu convoco, eu chamo, né? Assim, chamar um grupo ou um clube, né? Sendo mais preciso, chamar um clube de igreja é um pouquinho demais da conta, né? A convocação é para algo, né? Para algo, para um enfrentamento. A gente não pode esquecer as origens militares de Israel, né? O senso, evidentemente que talvez não seja o mais importante, né? Talvez haja outras considerações a serem feitas, de existência, de dar um nome para Deus, né? Aquele povo que se chama pelo meu nome, enfim, tem várias conotações, tem várias questões, mas também não podemos ignorar a dimensão de convocação militar, né? E aí fica a dúvida, né? Será que hoje, no mundo cultural, né, deixando de ser uma cultura cristã para ser uma cultura pós-cristã, será que a gente tem sentido, né? Será que esse fator cultural não transforma algo que deveria ser de uma convocação para uma ação muito contundente, se torna um clube, né? Eu não sei como eu não sei como é uma igreja numa China, por exemplo, né? Onde talvez tenha a chapa branca, a igreja chapa branca e a igreja subterrânea, né? Então, o chamado é para a pregação de Jesus, e ao ter uma cultura ainda que nominal, né, não mais, talvez nunca tenha sido de fato, mas de direito certamente era uma cultura de cristã, né, uma cultura do cristianismo, né, moldada pelo cristianismo, com um enfrentamento que houve no passado, né. Não foram poucos os enfrentamentos entre a ordem estabelecida e os cristãos, né, até que criou uma composição de ideais e de atuação, né, no mundo, né, mas influenciou. Houve uma ação de igreja para transformar o mundo ocidental, né, tirando vários elementos bastante complicados, né, reforçando o estoicismo
ocidental, né, que já estava lá, né? Talvez um cooperou muito com o outro, não saberia dizer o grau de cooperação entre estoicismo e cristianismo, mas o fato é que houve enfrentamento, né? As pessoas perdiam a vida, perdiam o braço, perdiam a boca, perdiam os olhos, né? Então havia um enfrentamento. Hoje não existe. Hoje é mais uma posição de recuo, né? Como é a origem do fundamentalismo cristão, que é uma tentativa de retomada da luta cultural. O Labrie, né? Quem se interessar pode ir atrás, é muito interessante, fala muito sobre isso. Aprendi muito com eles. Mas só que depois meio que foi pro porão de novo, né? Ou seja, do porão primitivo, das catacumbas primitivas, né? Para o domínio cultural, né? Agora voltou para os porões aí, para os locais bem protegidos, para as paredes bem protegidas, para ficar na defensiva. É importante? Talvez seja. Talvez tenha pessoas que não conseguiriam estar em Cristo fora da... O que também é estranho, né? Aquele negócio, a brasinha tem que ficar junta... Tá, pode juntar toda a brasa para não virar carvão, mas não aquecer nada também não serve para nada, né? Então, se a igreja não está sendo perseguida, se não estão jogando bombas, se não estão matando, não estão perseguindo, é um clube. É um clube de resistência, na melhor das hipóteses. É uma convocação para resistência, né? Para se manter morno, né? Para se manter ainda nominalmente cristão. Né? Porque o cristão seria um enfrentamento da realidade. É importante estudar a Bíblia? É. Mas se você não traz... e ela tem que ser a primazia, né? Ela tem que ser atemporal. A leitura da Bíblia tem que ser atemporal para que os fatos, as circunstâncias e o contexto não domine além da conta, né? Mas no segundo nível, né, recebendo essa atemporalidade da Bíblia, as pessoas deveriam começar a fazer a tradução para o mundo que elas vivem, né? E quais são os objetivos dessa igreja, né? É transformação política, é transformação cultural, um proselitismo que eu não gosto de fazer, mas seria um proselitismo mais acentuado, seria um enfrentamento contra o satanismo, contra as heresias cristãs, né? E a gente sabe o preço disso, né? Então, não quer dizer que estrategicamente algumas pessoas não estejam recuando para poder fazer uma defesa. Então, não necessariamente ir para os porões e se proteger é ruim, né? Mas a gente está vendo pessoas... eu vou fazer um paralelo aqui que vai ficar bem claro, né? O que é ser judeu? É manter toda uma tradição religiosa que é o arcabouço cultural do judeu, ou é ser do Mossad, da IDF, é perder a vida, é ficar em apuros de vida, né? Ou ser um rabino que pode ser mais cabalista do que propriamente no oculto é cabalista. E essa reflexão não é para julgar os judeus de maneira alguma, né? Não é fácil para eles, não é fácil mesmo. Quando a gente olha para o mapa de Israel, realmente a gente imagina a dificuldade. Mas será que a questão do enfrentamento físico não é importante, né? E a gente sabe que aqui, se a gente começar a fazer defesa da Bíblia, a gente vai ser gado para o matadouro, né? Eu mesmo tenho que ficar escolhendo palavras, eu mesmo não posso estar falando abertamente. E nem convém, porque também a gente não é contra sangue nem carne, é contra ideias, mas algumas ideias têm que ser nominadas, né? Então a gente vê algumas defesas, né? Eu até vi um vídeo de alguém que eu concordo em parte, ele é bom, mas não concordo com tudo, não vou citar nome também, mas ele
estava todo preocupado, vão cancelar meu canal porque eu vou tocar nesse assunto. Ok, né? Mas é sempre aqueles mesmos assuntos, né? Meio cercadinho, né? Dificilmente alguém vai falar de justiça, né? Vai falar sobre comportamento, né? Por assim dizer. Mas dificilmente vai falar de justiça, de corrupção na justiça. Corrupção não é só de dinheiro, é moral, corrupção de tudo que a gente acredita como valor, né? Decente, né? Uma sociedade minimamente organizada e livre, né? Então, assim, a gente não vê isso acontecer, né? Quando eles se aventuram nos debates, é muito ligado a comportamento, aí ficam cheios de dedos, né? Então, bastante complicado, bastante complicado. Gosto de ver vídeos cristãos. Apocalipse, tem muita coisa para aprender, ok. Mas e soltar o verbo, né? Não quer dizer que tenha que soltar, tem a hora certa para soltar. Mas é estar preparado para falar que A é A e B é B, né? E não sempre nas mesmas pautas, sabe? Não vou citar aqui para não abrir muita brecha, não. Isso não importa. São questões de comportamento, né? E não na raiz desse comportamento, né? Não há um enfrentamento cultural, né? E não é nos efeitos, é isso que eu gostaria de falar, não é nos efeitos, é na causa, na origem, né? Não adianta querer enquadrar, vou enquadrar sua febre, sua temperatura em X graus, né? Porque eu não quero você doente. E não ataca realmente o vírus, a bactéria que está infectando o corpo. O nosso corpo social está sendo infectado e as pessoas ficam tentando evitar o contágio, não a origem, né? Onde a fonte postulenta do problema, né? A gente não vê isso, esse enfrentamento definitivo. O que é pior, nem acho que talvez seja para começar agora. Eu mesmo gostaria de estar no maior enfrentamento. Não posso, né? Não posso. Estou com as minhas condicionantes aqui. Mas é preparado, né? Fazer toda a discussão doutrinária, religiosa, espiritual, filosófica, política, cultural, para poder, em algum momento, chamar de A e B de B, né? Porque, por enquanto, a gente está usando de muitos subterfúgios. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A igreja... Eu vejo a igreja como uma igreja... Eu vejo a igreja como uma igreja ensimesmada, né? Uma igreja que não consegue pôr em perspectiva a Bíblia, né? Óbvio que para falar da Bíblia, óbvio que Jesus não ficou perdendo tempo dialogando com romanos, né? Mas ele punha os romanos em perspectiva, né? Deixava claro para os apóstolos, deixava claro para os seus antagonistas, né? Principalmente fariseus. E a ideia, o cerne do domínio romano estava ali, né? Estava, como eu já coloquei aqui, estava latente, mas estava tangível, né? Tácito, vamos dizer assim, né? Talvez tangível não, mas tácito. E eu não vejo são poucos, e os melhores mesmo são os católicos. Os católicos estão andando um pouco melhor, eles sabem colocar em perspectiva, fazem os dois embates, estão sendo perseguidos, mas eu não vejo isso dos protestantes. Protestante estava querendo saber se tal coisa na internet é pecado, né? Eu fiz um vídeo aí, mas não ficou legal não. Vou tirar, vou fazer outro sobre a réguazinha dos crentes para medir as pessoas. Enfim, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas
O lado trágico é que a cultura está engolindo várias pessoas, que a gente tem compaixão, né? Então, assim, não é só uma questão de falar de Jesus Cristo. As pessoas não vão fazer nenhuma correlação, porque não existe nenhuma correlação no discurso, né? na prática, no enfrentamento. Não existe. É dissociado. Então, nosso discurso de Jesus acaba sendo dissociado, as pessoas também não entendem. Fala, que isso, né? Até ela faz associação, porque o que vai mover as pessoas e provar que são cristãs é coragem, ética e compaixão. Tira um desses elementos, não vai rolar. Falar de Jesus não vai rolar, não vai haver salvação, nem interna à igreja, nem externa, nem proselitismo, nem nada.